mostrar para vocês esse livro. Ó, pessoal, esse livro se chama O 13 de Maio. O 13 de Maio. Esse livro. Cada cursinho que está aqui está levando um livro desse para a quebrada, lá para o núcleo, tá bom? Qual é a jogada? O livro vai circular entre vocês. Todo mundo vai ler esse livro. Tarefa, certo? Lição de casa, beleza? Claro que se o cursinho quiser comprar mais, pode comprar. Bom, a gente trouxe aqui o autor desse livro para vocês conhecerem, beleza? O autor. Eu vou falar o currículo dele rapidinho, mas deve ser bem mais do que está aqui, tá? Eu vou chamar o professor do Departamento de Sociologia da Unicamp. Vai imaginando quem é. Vai imaginando aí. Fecha o olho para imaginar. Ele é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp. Ele é pesquisador no núcleo do Afro-Sebrap. E ele é coordenador do Núcleo de Estudos Carolina de Jesus, também da Unicamp. Ele é autor do livro Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil. E ele também organiza esse livro que está na minha mão, que é o 13 de Maio e outras histórias da pós-abolição, contos de Astolfo Marx. Sacou? É poderoso ou não é? Então é o seguinte, vamos acolher com muito aplauso. Esse nome combina com ele, galera, vocês não têm noção. Matheus Gatto! Tô certo ou não tô, gente? Matheus, querido, é uma honra para nós receber você aqui. E hoje é 13 de maio. Existe uma construção no imaginário do povo brasileiro sobre isso. Eu passo a palavra para você, para nos próximos, essa é esse mesmo, nos próximos 15 minutos, 15, 20 no máximo, a gente conseguir fazer essa galera sair daqui se coçando para organizar a comunidade e para lutar pelo 13 de maio que não acabou. Seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, gente. Nossa, tá bonita essa universidade. Estudei, vi elas poucas vezes assim. Tá gravando tudo, essa e qual? E aquela então, duas. Mirar para lá. É, mas não esquece o povo aqui não. Tá bom. Bom, eu queria falar para vocês, na verdade, 3 coisas sobre o 13 de maio. Uma delas, que vocês já sabem muito bem, é o modo como essa data está envolvida numa narrativa da concessão, né? Então, o 13 de maio, no nosso imaginário, ficou como uma data onde pessoas negras passivas, muitas aspas, porque não era nada disso, receberam uma dádiva. Então, um dos principais problemas quando a gente enfrenta e quando a gente lida com o simbolismo do 13 de maio é a gente enfrentar uma narrativa onde o povo brasileiro não conquista nada, onde o povo brasileiro não luta pelos seus direitos. E aquilo que é direito aparece construído como um presente, uma dádiva de princesa e uma dádiva do Estado. Foi contra essa narrativa que muito bem que o movimento negro moderno, que emerge a partir dos anos 70, chamou de farsa da abolição, chamou de mentira da abolição. Só que também tem um outro lado dessa história, e foi justamente o lado que eu tentei recuperar quando eu organizei esse livro. Eu me perguntei, e não haviam narrativas negras sobre a abolição? Ou seja, o que foi a abolição do ponto de vista da gente negra que viveu isso no final do século XIX? E o que é muito importante quando a gente finalmente começa a ter acesso a isso, e essa é uma das consequências mais interessantes de vocês terem alunos negros na universidade, professores negros na universidade, que estão lutando para multiplicar os horizontes a partir do qual a história tem sido contada, é porque você passa a conhecer outras narrativas. E na narrativa desse autor, que eu estudei bastante, que eu sou apaixonado por ele, que é o Astolfo Marx, que é um cara que viveu no final do século XIX e no começo do século XX, a coisa que é mais bonita que vocês vão poder ter acesso a esses contos é que aí a abolição ganhava uma dimensão de conquista. Não tem nenhuma história de princesa nesse livro, não tem nenhuma história de dádiva do Estado nesse livro. O que vocês podem acompanhar nesse livro é um pouco a mobilização negra pela abolição.
certo? A mobilização negra pela liberdade. Então, uma das violências dessa narrativa que interpretou o 13 de maio como dádiva de princesa, não é só porque ela se tornou a cereja do bolo da nossa memória sobre a democracia racial, mas é porque ela também rasurou as narrativas negras existentes sobre esse processo no Brasil. Essa narrativa que você encontra não só no Astolfo Marx, mas no André Rebouças, num José do Patrocínio, num Nascimento Moraes, numa gama de intelectuais negros e negras que viveram no final do século XIX, que a gente ainda não conhece bem, mas que a gente está fazendo um esforço enorme para conhecer. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. A segunda coisa que eu tenho a dizer é que o 13 de maio, enquanto processo histórico, ele é muito importante para que a gente compreenda a subordinação racial, o racismo e a discriminação racial, o modo como os negros são imaginados nas ideologias nacionais. Eu tenho certeza que todos vocês, na escola, pelo menos na minha geração, isso era muito comum, quando se perguntava, quem são os negros brasileiros? Quem são os negros? A resposta era, os negros são os descendentes dos escravos. A gente não aprende isso? Os negros são os descendentes dos escravos. A gente aprende isso. Só que quando a gente começa a fazer pesquisa sobre o século XIX, sobre a história brasileira, consultando arquivos, consultando dados, consultando censos, a gente descobre que a maioria dessa gente negra, no final do século XIX, era uma gente livre. Então você olha o censo de 1872, a gente vê que a maior parte da população negra é uma população livre. E a gente olha que pelas próprias leis do Estado imperial, porque o Brasil era um império naquela época, a escravização dos africanos era uma escravização ilegal. Então, eu pergunto a vocês, que história é essa? Que os negros são descendentes dos escravos, se a maioria de vocês que está aqui hoje, eu incluso, descendemos de pessoas que já haviam conquistado a liberdade antes da abolição. Isso ajuda a gente a compreender que aquilo que a gente chama do pós-abolição, do início do século XX, da sociedade brasileira moderna, a gente está sempre imaginando que esse pós-abolição ele é um problema para os negros, porque eles tiveram poucas condições para ter ascensão social, para subir na vida. Mas tem uma outra coisa que pouco se fala. Esse período é um período complicado, porque as pessoas negras, e não eram poucas, que tinham conseguido algum direito, que tinham conseguido algum quinhão, também tiveram desvalorizados aquilo que elas haviam conseguido. Então, o dilema da abolição não é só um dilema de um grupo que não tem nada e precisa subir, mas é um dilema de um grupo que veio perdendo os direitos que já havia conquistado naquele momento. E daí que a gente percebe que essa história de os negros são os descendentes dos escravos, na verdade, significa trazer para as marcas da identificação racial o estigma da escravidão, não reconhecer o esforço pela luta em prol da liberdade. Essa é a segunda coisa que eu queria falar para vocês. Tem uma terceira coisa que eu queria falar para vocês antes de encerrar. Eu acho que muitos de nós que estamos lutando para que essa democracia brasileira seja uma democracia efetiva, né? Que entendemos esse processo histórico que a gente sai de uma ditadura e entra numa democracia, acho que muitos de nós imaginamos esse processo da seguinte maneira: bom, terminou a ditadura, de uma certa maneira conquistamos a liberdade, o que a gente precisa é de cidadania, o que a gente precisa é de igualdade. Mas eu acho que o 13 de maio, ele ainda tem muito a nos falar, porque eu acho que um dos problemas que a população negra enfrenta não é só o problema da igualdade, ela enfrenta hoje o problema da liberdade. Que liberdade tem um menino que não pode brincar no quintal de casa? Que liberdade tem uma criança que pode ser ameaçada por uma bala perdida? Que liberdade tem uma pessoa que não pode ter uma circulação plena na cidade? Então, eu acho que, do ponto de vista político, uma das coisas que a gente pode lembrar no dia de hoje, que é o 13 de maio, é que não só a igualdade, a democracia, isso que a gente está lutando aqui para ocupar essa universidade, é um problema, mas que a liberdade, os direitos civis dos negros não estão plenamente conquistados no Brasil. Muito obrigado. Matheus Gatto,
Muito, muito obrigado, gente. Olha, vocês viram aqui a Adriana falando o currículo dela, né? Fez faculdade na USP, fez mestrado, depois fez doutorado. O Mateus tem essa mesma caminhada. Nós podemos chegar onde a gente quiser. Não tem nenhum sonho nessas cabecinhas que estão aqui, ó, impossíveis de realizar. Nenhum. Nós podemos tudo!